para Jesus. Uma linda salva de palmas. Meus irmãos, essa semana foi muito abençoada. Tem sido dia após dia após dia. E o que eu tenho observado é que o povo tem chegado um pouquinho mais doutrinado sobre as operações de Deus. E aí é fácil. Também é fácil quando a pessoa vem pela primeira vez, mas abre o coração. Agora, quando ela está cismada, será que é assim? Será que é desse jeito? Aí as coisas não funcionam como deveria funcionar. Mas nós, sendo de Deus, devemos ensinar as pessoas, ainda que seja, vamos dizer, o último ensino que ela vai receber. Mas nesse último ensino, devemos pedir sabedoria a Deus para que ela possa aceitar e então partir. Tem gente que está nessa situação. Ontem até eu contei de um caso no Rio, que a mulher de um pastor que já estava para ir para o céu e foi ontem, ela ligou para mim desesperada. Eu falei: "Ô irmã, para com esse choro aí. A senhora é cristã, a senhora não é idólatra. A Bíblia Sagrada diz que pertence a Deus o nascer e o morrer. Todos nós um dia vamos morrer, de chegar a nossa hora, ninguém tem que se desesperar. Talvez desesperar antes que aconteça, que a pessoa não está bem, você sabe que ela não está bem. Deus, ela não pode partir desse jeito. Aí você intercede e Deus vai e toca no coração da pessoa e ela é liberta. E hoje é dia de libertação aqui, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos voltar a Segundo Crônicas, capítulo 16. Eu tenho também uma palavra de Hebreus, mas eu acho que não é nesse culto que eu vou dar. Aqui nós vemos o seguinte: quando Abias era rei, vamos fazer só uma voltinha ao passado para você entender. Davi foi o rei de Israel por excelência, aquele que realmente deve ser imitado em tudo. Era um servo de Deus e fez a vontade de Deus. Depois veio Salomão, filho dele. Depois veio Roboão, filho. Depois a terceira geração após Davi foi Abias, que não foi um bom rei. Mas aí ele morreu, chegou o tempo dele ir embora, e o filho dele entrou no rei, assumiu o reinado. Quando ele assumiu, estava tudo estragado ali, que mais na frente nós vamos ver, talvez no culto de hoje ainda. Vamos para 2 Crônicas 14, começando aqui. O versículo que eu quero mostrar para você é o versículo 1 e 2. E Abias dormiu com seus pais, quer dizer, morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Então Asa reinou, não foi só um rei, não. Nós, segundo a palavra de Deus, em Apocalipse 5, versículo 10, toda pessoa que aceita Jesus, está escrito assim, que Jesus nos fez para Deus o seu Pai como reis e sacerdotes. Como sacerdotes, nós podemos ministrar a Deus a hora que quisermos ou que sentimos necessidade. Não tem esse negócio que Deus não vai me atender agora, está muito madrugada. Deus não dorme, Ele é 24 horas por dia aceso, 24 horas por dia com o seu olhar sobre nós. Até no nosso sono Ele sabe. Ele sabe até os pensamentos que nós temos que nós não lembramos depois. Tudo acontece ali. E às vezes Ele permite que a gente sonhe também com a história, que é uma resposta para a decisão que vamos tomar, desde que ela esteja na palavra de Deus. Aí diz que o Asa reinou em seu lugar. Nós hoje estamos feitos por Jesus como reis e sacerdotes. Então nós temos que reinar no lugar de Jesus, que Ele não está aqui para fazer a obra. O Espírito Santo está. E o Espírito Santo é que nos abre os olhos para enxergarmos na palavra de Deus a nossa posição. Enxergamos, comecemos a orar, a determinar, a exigir a saída do mal até de um parente, qualquer pessoa. E o que aconteceu? Versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus.
Então o Asa foi exatamente na palavra. E o que aconteceu? Aquele lugar que estava numa situação difícil passou a prosperar. A nação toda prosperou. Quando uma pessoa de bem está na direção de uma empresa, de um governo municipal, estadual, federal, pode ter certeza, a nação prospera. E não prospera no pecado, prospera no respeito às pessoas, prospera na verdadeira prosperidade, que não é só para uma pessoa, é para todo mundo poder usufruir. E o Asa fez isso, então todo mundo começou a prosperar. E por que começou a prosperar? Versículo 3, porque tirou os altares dos deuses estranhos. E os altos onde as pessoas subiam para fazer feitiçaria e bruxaria. E isso estão falando na terra de Israel. O Asa entrou e resolveu a coisa. E o que mais que ele fez? E quebrou essas estátuas, faziam para os inimigos, e cortou os bosques onde eles faziam os cultos macabros. E fez um decreto, ajudar o povo dele que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Não tinha defeito o homem, pessoal. Agora, no final da vida dele, ele enfraqueceu. E fizeram coisas que não deveria fazer. Talvez é no próximo culto que vamos falar. Ainda tem mais 2 cultos para fazer aqui. Toda semana eu estou pegando uma história que, segundo eu sinto inspiração de Deus, e explicando, porque aqui não foi escrito por acaso. Aí diz assim: e mandou ajudar que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Quando fala Deus de seus pais, que procedesse igual os pais procederam, porque ali estava o segredo. Então os patriarcas que viveram antes, desde Abraão, que começou com ele, com Isaac, com Jacó, e depois com os juízes, e depois com os reis. Saul começou bem, mas depois enveredou para outro caminho e perdeu o reino. Aí veio Davi, que pôs tudo em ordem. Salomão, que pôs em ordem, final não foi bom. Roboão deixou de buscar a Deus, ficou sem capacidade espiritual, e o reino se dividiu em 2 partes. 10 das 12 tribos fundaram o rei de Samaria, e ele ficou só com ele e Benjamim. Queria guerrear contra os outros. Deus disse: não vai isso não, isso procede de mim. Deus sabia o que estava fazendo. Aí diz mais aqui assim, olha, versículo 5: também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol. Adorava o sol, hein? E o reino esteve quieto diante dele. Irmão, tire da sua casa a prepotência, a senhora, o marido, que o outro não vale nada. Não, vocês dois são dois que têm a mesma condição. Tem que respeitar outra parte. Mas não quer seguir, mas então ora, interceda. Porque Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 7 que a mulher crente santifica o marido. O marido crente santifica a mulher. Não é para agora, não, ele vai dar divórcio. Não, tem que orar a Deus, eu não aceito isso. Eu quero a minha família de pé. Porque um divórcio separa os filhos, e às vezes os filhos depois ficam piores do que você jamais desejava que fossem. Mas ninguém quer o filho ruim, mas o negócio é sério, por causa da separação. E edificou cidade forte em Judá, olha a prosperidade, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos. Quem age bem, os demônios não podem guerrear com você. Não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso, deu lhe dar repouso. Disse, pois, a Judá, começou o erro dele. Preste atenção que besteira ele falou. Edifiquemos essa cidade e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, verdade, buscamos-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperado. No entanto, por que ele queria agora fazer muralhas, as coisas ali, preparar um grande exército? Porque podia amanhã não estar quieta, não estar mais protegida por Deus, não, ficaria.
mas ele abriu porta para o inimigo. E isso ofende o Espírito de Deus. Não sei como é que vai ser amanhã. O amanhã, você tem que dizer, vai ser melhor do que hoje, que está escrito. Que até na velhice nós daríamos frutos. E vamos chegar madurinhos para quando Deus for ceifar a gente, como se ceifa toda a colheita. Ceifar a gente cheio de boas produções, fiel a Deus e ensinando as pessoas. Ah, missionário, mas ninguém quer ouvir um velho. O velho não quer ouvir não, nem quer ouvir o novo. Mas a Deus eles querem ouvir. Se você já tem idade ou é novo e serve a Deus, vão lhe ouvir. Quando eu era jovem, eu dizia, você é muito jovem, e daí? Se eu sou de Deus, vão me ouvir. E Deus faz. Sempre tem um demônio apresenta alguma coisa. E Deus faz a obra através daquele que teme a Ele. O dia que você estiver numa angústia, numa batalha espiritual, aí você canta essa música. Decore ela direitinho. Na tempestade, só Jesus acalma. Aí você canta, recanta, torna a cantar. Daí um pouquinho você está de pé aí, Jesus acalmou tudo. É verdade. A música boa é aquela que tem letra bíblica, não letra da cabeça da gente. Da cabeça da gente é boa, mas não produz nada. Mas quando ela é bíblica, você canta, se assume sobre a palavra e Deus abençoa você. Você vê uma igreja cantando, louvando a Deus, ali está todo mundo bem, lendo engano. Tem gente que está ali com a dor tremenda, é no calcanhar, no peito do pé, outra parte. E às vezes é na cabeça, como tem a pessoa que estava ali toda agitada e Deus tirou aquela agitação. Então é bom vir à casa de Deus, é bom se envolver com a presença do Espírito Santo. O Asa então pegou o reino ali todo arrebentado. E quando ele melhorou o reino, ele quis melhorar mais. Ele fazendo, aí deu tudo errado. Na hora que ele disse, vamos edificar as muralhas, vamos fazer isso, criar um bom exército, lá na Etiópia, um etíope chamado Zerá sentiu de vir atacar o reino dele. Olha só. E junto com o outro líbio, os dois se uniram e formaram um exército de 1 milhão de pessoas. Quando Asa foi enfrentá-los, ele só tinha 580 mil, ele então orou a Deus e pediu misericórdia e Deus deu. Bom, aí estava tudo normal. Não. Deus levantou um profeta para falar com ele, para ele poder melhorar mesmo. Capítulo 15 de 2 Crônicas. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, olha o segredo aí, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Não vai poder agir. Está conosco, mas não pode, porque nós não estamos ligados a Ele. Nós temos uma importância muito grande, pessoal. É ligar a Deus. Aí Ele pode operar em nós. É render a Deus. É se humilhar diante de Deus. Você está aflito talvez para conseguir a casa própria, para conseguir o automóvel, para conseguir o casamento. Para um pouco e diz, Deus, fala comigo. Eu posso estar completo e redondamente enganado. Se Deus confirmar, você pode ir comprar casa, casar, mudar de local, mas se não confirmar, não vá. Aí ele diz mais aqui, esse profeta disse assim para o Asa, Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse sem lei, quando era o Abias, o pai dele. O pai dele chegou a fechar a casa de Deus. Mas quando na sua angústia se convertiu o Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. E naqueles tempos havia paz, não havia paz nem para o que saía nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam. Porque Deus os conturbara com toda a angústia. Quer dizer, vocês não querem buscar a mim, eu vou deixar então o inimigo entrar. E Deus assume a autoria.
da conturbação, como assume a autoria também da pacificação, desde que você o busque. Se você não busca, ele não pode fazer. Aí ele tem que permitir que o inimigo faça. Aí ele deu uma mensagem positiva: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aí o Asa mudou de pensamento e começou então a buscar Deus. E todo Judá buscou o Senhor. E voltaram a prosperar, voltaram a chegar na presença de Deus. Só que, daqui a pouco no outro culto, eu vou falar, eles simplesmente fizeram uma coisa que não deveriam ter feito. Fizeram um juramento, que quem não buscasse a Deus morresse. Aí o Asa depois, ele próprio entrou numa provação e não buscou a Deus. Pegou uma doença nos pés, durou 2 anos e ele partiu com aquela doença. Poderia ter sido curado. Tem gente que diz, mas Deus é que não quer me curar. Não, é você que não quer obedecer a palavra. Está escrito em Isaías 8:20, à lei e ao testemunho. Se você não falar de acordo com isso, se eu não falar, se o povo não falar de acordo com o que está escrito, o testemunho é aquilo que Deus iluminou você na palavra. Se nós não assumirmos isso, o que vai acontecer? Em nós não há luz. Então as trevas virão e farão a obra delas, que é destruir. O diabo não vem senão a matar, a roubar e a destruir, disse o Senhor Jesus. E você precisa ser fiel, ser firme. Não, vou buscar o meu Deus. Do contrário, daqui uns dias você está tão forte na fé quanto aquela pessoa que está bebendo pinga, usando droga e tudo. É mais ou menos o seguinte: em algum lugar de São Paulo, você parte às 5 horas da manhã, já tem uma turminha só do cheiro ali e tal. Não podia acontecer isso aqui. Teve ruim, melhoraram. Mas aí talvez o governador não saiba disso, que Deus abre o coração dele para liberar, porque nós queremos o melhor e não queremos retroceder. Chega daquele negócio de você ter na rua com o seu celular, desesperado, escondendo em algum lugar. Não, nós temos que viver numa terra de paz. Por que viver numa terra de confronto? Só alguns que gostam de confronto, mas nós gostamos é do poder de Deus. Amém? Vamos orar agora, vamos ficar de pé, eu vou começar orando, o pastor Jaime continua. Chegou o momento agora, eu queria você de olhos fechados agora, de coração aberto e falando com Deus e orando mesmo agora. Pai, nós estamos chegando diante de Ti para tomar posse da bênção. Olha para tantos quantos estão orando comigo e que precisam de uma cura, de uma libertação. Pai, isso tem sido tão lindo, tão belo, feito tanta cura e hoje vai fazer, porque agora eu me levanto contra toda a força do mal junto com o pastor Jaime. Começa orando agora, tem que falar mesmo, abrir o coração e vamos repreender esse mal, que esse é o momento agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu paraliso toda a ação do inimigo nesta vida e eu ordeno que saia, que vá embora. Isto é uma ordem. Na autoridade do nome de Jesus, a ordem está dada. Levante a sua voz. Eu digo ao mal, saia. Essa dor terrível na cabeça que vai explodir a sua cabeça. Pode ser a pressão alta, a sinusite, pode ser um caso mais sério de um tumor. Ó Pai, passa o teu poder. Eu digo, dor de cabeça vai embora. A causa dessa dor vai embora. É um estresse muito forte que essa pessoa está vivendo, um momento difícil. Eu digo ao mal, saia agora. Nós mandamos, nós exigimos, nós ordenamos, nós determinamos. O poder está no nome de Jesus, a autoridade está no nome de Jesus. Eu digo agora, a dor no pescoço, a dor na cervical, nos braços, nas pernas, na coluna, em qualquer parte da coluna, vai embora. É a dor no calcanhar, que a pessoa não consegue colocar o calcanhar no chão, como foi o caso da outra senhora. É a dor terrível que essa pessoa está sentindo no joelho, que está inchado. Eu digo ao mal, sai agora. É uma inflamação nos meniscos, é uma inflamação lá no tornozelo, é na planta dos pés, é na panturrilha, é uma má circulação nas pernas. Eu digo, vai embora. É ameaça de trombose, sequelas da trombose, sequelas da Covid, sequelas do AVC. O mal sai agora da cabeça do fêmur, é um desgaste na cabeça do fêmur. Nós mandamos agora, em nome de Jesus,
Jesus. É o câncer que apareceu, tirou a paz da família, deu metástase em nome de Jesus. Aquele câncer estava em remissão, havia uma alegria na família, e agora a notícia não foi boa, é que o câncer voltou espalhado pelo corpo. Nós amaldiçoamos essa metástase em nome de Jesus, porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Nós levantamos a voz dizendo: sai nódulo, sai o tumor, sai o caroço, é no seio, é na tireoide, é aí no pescoço dessa pessoa, é na virilha dessa pessoa, na axila, aonde está, todos linfonodos desapareçam. O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus traz de volta o que se perdeu. Fora a doença, fora a enfermidade do aparelho digestivo, do aparelho reprodutor, vai saindo do sistema linfático, vai saindo agora do sistema hormonal, do sistema imunológico, doença autoimune, sai esclerose múltipla, a pessoa já perdeu as forças nos braços, já perdendo a força nas pernas, já não está caminhando bem. Eu digo: sai fraqueza, vai embora agora. É o lúpus, é a psoríase, é a dermatite atópica, nós mandamos o vitiligo, é a doença de pele, fora no nome de Jesus. É o mal psíquico, é o mal emocional, é chamado de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, conflito na mente, confusão na mente, perturbação na mente, pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento de autodestruição, pensamento de loucura. Sai agora. Tristeza na alma, vai embora. Isso, essa melancolia, essa amarração na mente, fora em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Entra na liberdade, liberdade dos filhos de Deus, liberdade dos salvos. Jesus Cristo te dá saúde. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Oh, alemaduricanda, oh, unção do alto vem. Eu quero esse povo se alegrando. Oh, eu quero esse povo na alegria da tua presença. Alegra-te agora. Glória, glória a Deus. Receba força, há uma força te levantando, há uma força te renovando, levantando a sua autoestima, trazendo você de volta para a vida, fazendo você sorrir novamente. Senhor, venha para alegrar o teu povo com o toque, Senhor, com os dons de curar, o dom da fé, da operações de maravilhas. Conceda-nos a palavra do conhecimento. Isso, suma, tuma agora, caroço, vai embora por completo. Uma queimação forte que essa pessoa está no intestino. Oh, meu Deus, aquela pessoa que foi fazer um exame e o intestino foi perfurado. Restaure agora, Deus de maravilhas. Restaure agora, Deus de milagres. Levante as mãos, diga: obrigado, Senhor. Eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Jesus é bom. Nosso Deus é bom em todo tempo. Verifica aí. Quem estava sentindo, pastor, dor no braço? Levante seu braço em nome de Jesus. Eu orei para quem está com dor no pescoço, veio no coração. Quem está com a dor no pescoço, não ia para lá, para cá, verifica aí em nome de Jesus. Estava com a dor na coluna, vai, mexe em nome de Jesus. Estava com a dor na perna, vai lá, como aquela senhora que não colocava o calcanhar no chão, coloca o calcanhar aí no chão, em nome de Jesus. Quem saiu a dor, pessoal? Levante a mão, já vou pegar já. Quem foi mais? Levante a mão. Para o obreiro ir no lugar, levanta a mão para ele passar aí em nome de Jesus. E você de casa vai ligar também, 11 21 26 5893, 21 26 5894.